Shalom, meu irmão, minha irmã, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Vamos começar mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje. Hoje é, deixa eu ver aqui, 21 de maio de 2021, para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso. Vamos alimentar nossa alma, né? Nos preparar aí para a guerra do dia que está vindo aí. Já se iniciou, na verdade, né? Mas Deus sabe todas as coisas. O texto base se encontra no livro de João, no capítulo 6, do verso 43 ao 71. É um pouquinho extenso, a nossa proposta não era estender tanto. Eu vou ler um pouco rápido isso aqui, porque a gente tenta diminuir o máximo que pode os minutos, mas é difícil, porque o estudozinho do manancial é muito bom, né? A palavra de Deus diz assim, verso 43 do capítulo 6 de João. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Já é o primeiro aprendizado, para a gente não murmurar, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Tá falando, né, que ele vai morrer, que ele vai fazer a nova aliança. Tá, irmão, é tudo assim um código que está por trás das palavras. Como é que os apóstolos iam entender? Como é que as pessoas que estavam perto deles iam entender, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Quer dizer, já começou, né? Você viu que as pessoas não entendem, porque o futuro ainda ia acontecer, mas Jesus já sabia, e ele estava aqui falando o oculto ainda, que não ia ser revelado naquele momento. Né? Quando ele morresse, ressuscitasse. Hoje nós lemos isso aqui, nós entendemos, né? Que ele estava prevendo o que ia acontecer, tudo que estava escrito a respeito dele nos profetas, e tudo ia acontecer. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quer dizer, se não se consumar a missão de Cristo na terra, não tem como nós participarmos, né, da entrada no reino celestial, através da porta estreita. Então Jesus tinha que padecer, ele tinha que carregar aquela cruz pesada, né, ser crucificado, morrer, depois de 3 dias ressuscitar. Tinha que tudo isso acontecer. Mas aqui, irmão, está em código. Não tinha como eles entenderem, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Né? E por isso que é bom esse alimento diário aqui para nossa alma, para o nosso espírito. Né? Vamos alimentar, porque a carne, irmão, sustenta o corpo. Né? A carne sustenta a carne, mas a palavra de Deus sustenta o espírito. Né? Nos alimenta, nos dá força para a gente dizer não para certas coisas que vêm contra nós. Você viu que agora, há pouco tempo, morreu um MC aí, que eu nem sabia que ele existia. Fiquei sabendo agora porque ele morreu, saiu na mídia, né? Mas ele foi convidado pelos amigos para ir para uma festinha particular com prostitutas. Quer dizer, o cara casado, né, irmão? Ele poderia... Não, irmão, obrigado, eu sou casado, eu respeito a minha esposa me respeita. Mas não, irmão. Por isso que nós devemos alimentar o nosso espírito, para a gente aprender a dizer não para certas coisas. A gente tem que aprender a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. A palavra de Deus nos dá esse alimento para a nossa alma.
Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram, né? Ele está falando assim, vocês quando deixaram o Egito, vocês vinham 40 anos peregrinando pelo deserto, comeram o maná, mas morreram. E a minha palavra não, a minha palavra alimenta o espírito. Está tudo assim embutido por trás das palavras, né? E ele disse, coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ele disse essas coisas na sinagoga, hein? Olha lá no meio dos grandes, lá dos caras que eram estudados na sinagoga, né? Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, duro é ouvir certas coisas. Claro, irmão, não estava sendo revelado o oculto para eles, o que estava por trás das palavras. Hoje nós sabemos, nós entendemos, porque, né, desenrolou toda a história. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mandou o Espírito Santo. Então, agora nós sabemos tudo isso. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava aí? Quando ele ressuscitar, depois de parece que 30, 40 dias, ele vai subir. Mais de 500 testemunhas viram isso. E ele está falando coisa aqui que ainda vai acontecer, né? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? No céu, né? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha aí, cara, glória a Deus, aleluia. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, desde o começo, que eram os que não criam e quem era o que havia de se entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, porque não entendiam a palavra, mas aqueles que perseveraram, Deus honrou, porque Deus honra os humildes. Deus quer que você se levante, que você erga a sua cabeça e vamos para a guerra, meu irmão. Vamos aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Né? Vamos nos preparar, porque o inimigo ele é sagaz, ele está doido para tragar um. Cuidado, vigia varão, vigia varô. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, sempre Pedro é o primeiro a responder, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondendo-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. Eita, é duro demais. Como é que as pessoas não abandonaram ele de todo, né? Falando a verdade, irmão. Falando a verdade é dolorida, né? Não é qualquer um, né, que suporta. E dizia ele a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, com quem está ao nosso redor. A gente tem que ficar vigilante, né, irmão? Mesmo assim, Jesus sabendo, Jesus deixou que acontecesse, porque a missão dele era que se cumprisse. Ele foi um filho obediente ao Pai. A Bíblia nos diz aí, eu não estou lembrado de onde agora, mas ela nos diz que Deus, acho que é Isaías, Deus se agradou. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Deus teve alegria, ficou grato. Mas não era porque ele estava morrendo, irmão, era porque ele era um filho obediente. A falta de obediência expulsou Adão e Eva do paraíso, que era para nós estarmos lá até hoje. Mas a falta de obediência, quer dizer que a desobediência começou com Adão e Eva, ali no paraíso. E agora a obediência voltou com Jesus na cruz. Agora nós temos essa entrada, né, pela porta estreita, para nós voltarmos ao paraíso, a cidade celestial, uma cidade que não precisa de sol, porque a própria glória do Senhor dá claridade àquele lugar. Maravilhoso, né? E o estudozinho do Manancial nos diz assim, desde muito jovem aprendi a me dedicar a Deus e a temê-lo, mas não conhecia Jesus. Achava que qualquer caminho que tomasse, me levaria mais para perto de Deus. Era uma religiosa muito responsável, pontual na igreja, dedicada nas orações que havia memorizado. Lembro-me de muitas vezes ter dormido ajoelhado enquanto repetia as orações, mas eu não conhecia Jesus. No versículo 45, lembro, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim.
É isso que acontece quando ouvimos de Deus. Ele nos atrai para Jesus, seu Filho, e nos salva da escravidão do pecado que nos destrói. Jesus nos ensina que Ele é o pão da vida que desceu do céu para dar vida eterna aos homens, mas muitos daqueles que ouviam não puderam compreender e se afastaram. Ainda há muitos que não puderam suportar a verdade do Evangelho, pois implica mudança de comportamento. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus. Precisamos nos alimentar com a comida certa. A palavra fortalece o nosso espírito e ensina a nossa alma a se encher e praticar virtudes do Espírito Santo de Deus, sujeitando nossa carne à vontade do Espírito e não os desejos corrompidos do velho homem. Glorificado seja Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença mais um dia, Senhor. Hoje é sexta-feira, Pai. Que sejamos, Pai, hoje protegidos pelos Teus anjos, pelos Teus santos anjos que nos guardam e nos livram, Senhor. Pai, dá-nos saúde, Pai, abre a porta de emprego, Pai, cuida de cada família, de cada lar representado, Senhor. Muito obrigado pela minha família, Pai. Muito obrigado por todas as pessoas que ouvem, que compartilham, Pai, que estão aí dia após dia conosco, Senhor. Deus as abençoe, em nome de Jesus. Amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz de Deus aí.